Olá, eu sou a professora Giancarla Momonato e vou te passar uma dica bem legal sobre transitividade verbal. Claro que não é um assunto que você fala assim, nossa, que assunto legal, eu amo estudar isso daqui. Não é legal, mas é importante porque é a base da língua portuguesa. A sintaxe se faz por meio do verbo. E eu tenho que saber identificar quando o verbo é transitivo, intransitivo e todos os casos em que ele aparece. Então, nós temos 5 possibilidades. Quando o verbo é de ligação, como é que você vai saber que ele é de ligação? Obrigatoriamente, para que ele seja de ligação, ele tem que ter predicativo do sujeito, ou seja, é uma característica do sujeito. Quando o verbo é intransitivo, ele não exige nada depois dele. Ele por si só, eu já consigo construir a frase daquele jeito. Então, eu não preciso continuar. Então, eu coloquei aqui um nada aqui, porque não preciso de nada. Quando ele é verbo transitivo direto, para que ele seja um VTD, eu preciso ter um objeto direto. Não tem como um verbo ser VTD se não tiver um objeto direto. Da mesma forma, para que ele seja verbo transitivo indireto ou VTI, tem que haver um objeto indireto. Você vai lembrar. Como diferencia o direto do indireto? Porque o indireto tem preposição obrigatória. E quando eu tenho VTDI, aí eu tenho os dois complementos, objeto direto e objeto indireto, não nessa ordem sempre. Eu posso sim ter assim, ó, objeto indireto mais objeto direto, não tem problema se eu mudar a ordem. Qual o seu cuidado? Verbo de ligação e verbo intransitivo, eles não têm complemento verbal, nunca. Quem é que tem complemento verbal? O VTD, o VTI e o VTDI, eles obrigatoriamente têm complemento verbal. Olha agora o exemplo para você perceber como que as bancas podem confundi-lo. Essa frase aqui, ó, frase tranquila. Arqueólogos vasculharam áreas da Amazônia. Beleza, você tem aqui vasculhar e vai pedir quem fez a ação, quem vasculhou alguma coisa? Arqueólogos, esse é o seu sujeito. Vasculharam o quê? Porque quem vasculha, vasculha alguma coisa. Áreas da Amazônia. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Se eu tenho um objeto direto, isso aqui então é um verbo transitivo direto. Agora, olha essa frase aqui. Isso aqui, as bancas gostam de fazer isso, a FCC ama fazer isso. Por quê? Ela coloca a frase fora de ordem. Então, você lê a frase, existem regiões ocultas na Amazônia. Existem o quê? Regiões ocultas na Amazônia. Quando você faz essa pergunta, parece que isso aqui é um objeto direto. Parece. Só que o verbo existir é o que existe, existe. Então, isso aqui é um verbo intransitivo. O comum é as bancas trazerem o verbo depois do sujeito, para que você acredite que isso aqui é um objeto direto, e não é, é o seu sujeito. Olha outro exemplo aqui. Fomos a uma região da Amazônia. Então, quem vai a algum lugar. Parece que isso daqui é simplesmente um complemento verbal, mas não é. O verbo ir, que eu tenho aqui, é um verbo intransitivo. Quem vai, vai. A uma região da Amazônia é apenas uma expressão que indica um lugar, então uma expressão adverbial. Por isso que parece que é um complemento verbal. Então, o que você tem que ficar atento? As bancas trazem para você algumas frases e muitas vezes invertem a ordem dela e induzem você ao erro. Então, tem que ficar atento à construção da frase. Dica valiosíssima. Para quem quer dominar sintaxe, tem que aprender e tem que saber distinguir a transitividade verbal, sim, e diferenciar o que é verbo de ligação, verbo intransitivo, os VTDs, VTI e VTDI.